Mais uma vez, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos num culto de celebração e diante do Senhor, a nossa alegria, ela é sempre restaurada, porque nós estamos, irmãos, vivendo uma época em que nós somos assediados por tantas coisas, situações e notícias, mas quando nós estamos na presença do Senhor, a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor e até mesmo o consolo que vem através da vida de cada um dos irmãos, restaura a nossa alegria, restaura a nossa paz. E nessa noite nós queremos falar sobre essa alegria, em que a palavra de Deus diz para nós: alegrem-se no Senhor. Amém? Eu coloquei alguns trechos da palavra de Deus, que são vários, que a gente pretende ler nessa noite, para facilitar a nossa leitura, a nossa compreensão. Eu fiz um PowerPoint, amém? E nós vamos caminhar por ele ali. E, Paulinho, não, deixa assim. Eu ia te pedir uma coisa, mas acho que não vai ser necessária. Nós vamos ler alguns trechos da palavra de Deus nessa noite, e eu quero reiterar isso que eu tenho falado aqui por várias vezes. Irmãos, a própria leitura do texto bíblico, já é para nós um momento de profunda edificação. Se nós lermos a palavra de Deus com cuidado, com atenção, ao fim da leitura do texto, Deus certamente já falou conosco. Então, nós vamos ler alguns trechos da palavra de Deus hoje, e eu vou pedir para alguns dos irmãos fazerem essa leitura para nós. Eu vou pedir para alguns dos irmãos se colocarem de pé e fazer a leitura do trecho que vai ser apresentado aqui. A gente pode ir para o primeiro trecho, que é 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Eu vou pedir para o Major Evandro ficar de pé e fazer essa leitura para nós. E assim, conforme eu for pedindo, os irmãos também assim o façam, e a gente presta atenção na leitura juntamente com ele. 1 João 3, 1 a 6. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Amém. Glória a Deus. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Irmãos, percebam, olha só como é que João começa esse trecho das suas escrituras. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Percebam, vejam, prestem atenção. No que João está pedindo para que a gente preste atenção? No grande amor que o Pai nos concedeu. Que grande amor é esse? O amor que nos fez filhos dele. Agora somos filhos de Deus. Cristo nos tirou os nossos pecados. Quando Cristo nos tirou os nossos pecados,
Ele o fez porque Ele nos restituiu novamente ao Pai. Ele tirou de nós os nossos pecados, Ele nos perdoou os pecados e Ele nos constituiu filhos de Deus. Irmãos, como o texto dessa noite diz, alegrem-se no Senhor, essa alegria, ela só pode vir ao nosso coração quando nós percebemos quais motivos nós temos para nos alegrar. Você com certeza já teve alguma alegria na sua vida. Você com certeza já teve um dia que você teve muito alegre porque recebeu uma boa notícia, porque recebeu um prêmio, porque recebeu uma aprovação, porque recebeu algo que para você fez uma diferença enorme na sua vida. E aí eu pergunto para cada um dos crentes que estão aqui nessa noite: alguma dessas coisas supera o fato de nós um dia termos nos tornado por Cristo Jesus filhos de Deus? Alguma dessas alegrias são alegrias tão grandes assim, que possam alegrar mais o seu coração do que o fato de um dia você ter se tornado filho de Deus através da fé em Jesus? Se você tem a resposta, eu quero que você me diga agora, sim ou não. Existe alguma alegria maior do que ser chamado filho de Deus? Não. A palavra de Deus nos diz, irmãos, para a gente se alegrar. Essa mensagem surgiu na sexta-feira, quando eu estava vindo para a igreja, para a reunião aqui da célula, e eu tinha passado o dia inteiro muito ocupado, e eu, dirigindo o carro, eu falei assim: Pai, eu preciso orar, nem que seja agora, nem que seja agora. E quando eu comecei a orar, eu comecei a dizer, né, assim, no meu coração, num tom assim, entristecido, né? Pai, olha só, eu sou um pecador, né, que podia ser um crente melhor e tal. Aí quando eu comecei essa oração, Deus falou assim comigo: por que você está orando desse jeito? Por que você está fazendo essa oração com esse ar triste, derrotado, vencido, se eu já levei sobre mim todos os seus pecados e todas as suas culpas? Quando você ora a mim, você deve orar com um coração alegre, sabendo que a saída que você precisa já está nas tuas mãos. E quando nós chegamos aqui na igreja, o texto que foi lido aqui iniciou-se assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Quem crê nisso, que de fato é filho de Deus? Você podia ser filho do Silvio Santos, você podia ser filho do, sei lá, esqueci o nome dele, por isso que eu falei sei lá, Bill Gates. Você podia ser filho do presidente Trump. Será que você seria mais feliz? Irmãos, as ilusões dessa vida levam-nos a achar que sim, que nós seríamos mais felizes se a gente tivesse um pai rico, se a gente tivesse uma herança nessa terra esperando por nós. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos alegrar na esperança. Qual esperança? De que um dia, e desde já nós já vivemos essa alegria, a glória de Deus, que já se manifestou, pelo menos para mim, e eu creio que para você também, já se manifestou na sua vida. Um dia nós vamos ter acesso pleno à presença de Deus. E nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados na cruz, porque Jesus pagou por todos eles, todos os nossos pecados foram
cobertos, foram lavados e nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Isaías, capítulo 12, verso de 1 a 6. Paulinho, lá atrás, lê para nós aí o texto. Isaías 12, de 1 a 6. Naquele dia vocês cantarão. Oh! Lê de novo, Paulinho. Naquele dia vocês cantarão. Se tivesse um crente aqui, diria glória a Deus. Amém. Vamos lá. Eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas tua ira passou. Amém. Agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. Senhor Deus é minha força e meu cântico. Ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Aleluia. Cantarão. Amém. Deem graças ao Senhor. Louvem seu nome. Contem aos povos o que ele fez. Anunciem que sou o nome e seu nome é magnífico. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião celebrem alta voz, pois grande é o Santo de Israel, que vive em seu meio. Amém. Irmãos, glória a Deus. A salvação que nós recebemos em Cristo é uma fonte eterna de alegria. Nós bebemos dessas fontes da salvação. Nossa alegria é uma alegria que jamais vai acabar, porque nós temos motivos, nós temos razões e nós temos segurança que a palavra de Deus nos promete. E aconteça o que acontecer, haja o que houver, estaremos seguros. Não interessa o que está acontecendo no mundo. A única coisa que nos interessa do que está acontecendo no mundo são somente sinais de que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Não importa qual força, qual nação, não importa qual reino, não importa qual principado ou potestade está para tomar o controle desse mundo, não importa. O nosso Deus é o Deus que tem o mundo nas suas mãos. Nosso Deus tem a nossa vida bem segura nas suas mãos. Salmo 126, do verso 1 ao verso 6. Salmo 126, verso 1 ao verso 6. Eu vou pedir para o irmão Jefferson fazer essa leitura. Jefferson, por favor. E preste atenção na leitura, tá bom, irmãos? A leitura já é edificação para nós. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Amém. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então muitas nações se bendiram. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Amém. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam com júbilo sem parão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós percebemos o tamanho da nossa herança, quando nós percebemos o tamanho da nossa herança, e olha que essa herança nós não podemos medir, nós temos uma ideia superficial do tamanho da nossa herança. É uma herança que não tem tamanho e também não tem prazo. Se você recebesse uma grande herança aqui financeira nessa terra, eu posso dizer para você que essa herança você não poderia mantê-la. Essa herança pode se perder de um dia para o outro. Basta hoje um clique de um domínio, de um governo, a sua herança se torna em fumaça.
Basta uma notícia nova chegar, tudo aquilo que você tem nessa terra pode se tornar em nada. Mas a herança que Deus nos prometeu é uma herança que jamais pode ser tirada de nós. A herança que nós esperamos é uma herança que muito mais pode nos trazer alegria ao coração do que a fragilidade do ouro e da prata, que se perde, que se corrompe, que o ladrão pode roubar e que a ferrugem pode corroer. Olha só, quando percebemos o tamanho da nossa herança, ainda que ela não tenha nem tamanho nem prazo para se esgotar, a única sensação que se pode ter é que a gente só pode estar sonhando. Irmãos, é tão espetacular aquilo que Deus tem preparado para nós, mas desde já, nós já podemos meditar nessas coisas, e parece sonho, mas eu digo para você uma coisa: um dia, se é sonho, um dia nós vamos acordar dentro da realidade. Esse dia vai chegar. Por enquanto, nós percebemos essas coisas e quase podemos tocá-las pela fé, mas o Deus que prometeu é fiel. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas um dia, com certeza, nós vamos tomar posse dessa herança eterna. 1 Pedro capítulo 4, do verso 12 ao 14. 1 Pedro 4, 12 ao 14. Andressa, que já se ofereceu para fazer a leitura. A Andressa vai ler de novo o verso 14. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Irmãos, a única razão do mundo nos desprezar é porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito que habita em nós não é o mesmo Espírito que habita no mundo. Por isso existe essa inimizade. Mas nós podemos nos alegrar nisso. Nos alegrar porque somos coparticipantes das aflições de Cristo. Como assim? Nós podemos nos alegrar porque somos coparticipantes das aflições de Cristo. É uma honra, é um privilégio somente daqueles sobre os quais repousa o Espírito de Deus ser coparticipante das aflições de Cristo. Para muitos, irmãos, pode ser que não seja honroso o que aconteceu, por exemplo, o que nós lemos agora em Atos capítulo 13, verso 48 ao 52, Atos 13, 48 a 52, eu pedi para a Simone fazer essa leitura, Atos 13, 48 ao 52. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território.
Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo após terem sido expulsos do território onde eles estavam pregando a palavra de Deus. Estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo por dois motivos. Primeiro, por quê? Porque aqueles para quem eles tinham pregado a palavra de Deus, eles se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Essa alegria deles. E a alegria deles também era terem sido achados dignos de sofrer as mesmas aflições de Cristo. Ou seja, não deve ser, a oposição do reino das trevas que nos cause tristeza. A oposição do reino das trevas não pode causar tristeza a nós. Não é humilhação para nós sermos expulsos, nós sermos mal falados, não é tristeza para nós. Mas o avanço no reino de Deus, que nos traz alegria, é quando a palavra de Deus é pregada e um pecador se arrepende. Alegria, irmãos, em servir a Deus. Nós começamos o culto hoje, a Simone trouxe uma palavra aqui no início, com esse desafio para nós. Nós queremos servir ao Senhor, nós queremos servir aos irmãos, sim ou não? Servir ao Senhor e servir aos irmãos é um privilégio que nos traz alegria quando nós temos sobre nós repousando o Espírito de Deus. Então, quando vem aflições sobre nós, quando vem oposição sobre nós, quando vem, como disse Pedro, o fogo, que surge no meio de nós, que quer nos colocar à prova, Pedro fala assim: vocês têm que ter muita alegria nisso. Vocês têm que ter muita alegria nisso, porque da mesma forma, os que vieram antes de nós, os apóstolos e os discípulos que vieram antes de nós, outros irmãos que sofreram as mesmas coisas, eles alcançaram vitória e alcançaram o resultado que Deus hoje nos mostra. O que essa igreja aqui é hoje é resultado do trabalho de outros irmãos do passado que carregaram essa cruz, de outros irmãos que vieram antes de nós, que sofreram talvez, irmãos, uma oposição ainda maior do que aquela que hoje nós sofremos. Mas hoje se vê vidas restauradas, louvando a Deus até no dia de hoje. E essa é a alegria do crente, Não só as vitórias, mas também as perseguições. E João 15, de 8 a 11. João 15, de 8 a 11. Nós vamos pedir para o André fazer essa leitura para nós, André. Nisto é glorificado ao meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amém. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito séria. Muito séria. E eu não sei como que eu posso fugir, Dudinha, desse tema uns aos outros. Não sei como. Porque todo trecho que eu busco inspiração para pregar na igreja, todos eles acabam caindo nessa expressão uns aos outros. E olha só, meu irmão, como isso é sério. Esse trecho do Evangelho de João, ele nos traz uma palavra do Senhor Jesus, que ele diz para nós o quê? Para que a alegria dele, a alegria do Senhor Jesus, esteja em nós, e que a nossa alegria esteja completa, é fundamental, necessário, que nós obedeçamos
os seus mandamentos. Não é possível nós experimentarmos essa alegria não vivendo os mandamentos do Senhor em nossa vida. Não é possível. Não é possível. E Jesus disse uma coisa, ele falou assim: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, se na sua vida, olha, presta atenção no que eu vou falar aqui. Se na sua vida cristã está faltando alegria, se no seu caminhar, essa alegria da qual nós estamos falando aqui, é uma coisa que está, não sei aonde está. O pastor está falando de alegria, mas eu não sei de que alegria é essa que ele está falando. Nós falamos aqui, irmãos, que o Espírito de Deus habita em nós. A palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o trecho que nós lemos aqui, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: que para que essa alegria seja completa em nós, é necessário que nós obedeçamos os seus mandamentos. E ele completa aqui, versículo 12. Lê para nós de novo, André. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, tem muito crente brincando de igrejinha. Tem muito crente brincando de ser crente. Tem muito crente vivendo um cristianismo que não é cristianismo. Na quinta-feira nós estivemos aqui com os homens e nós falávamos, eu vim para cá, né, como todo pastor amigo e amigável, eu vim aqui para dizer para os homens que a oração dos homens é ouvida nos céus. Mas Deus diz para mim assim: você não vai falar isso, você vai dizer para eles o seguinte: por que a oração deles não está sendo ouvida nos céus? E por que muitos crentes não vivem essa alegria? Por que muitos evangélicos não estão vivendo essa alegria? Por que muitos cristãos não vivem essa alegria? Porque faltam coisas na vida desse crente que são fundamentais para que essa alegria se estabeleça. Não é possível um crente dizer que é crente e não obedecer à voz de Jesus. O que nós lemos, o que João escreveu o seguinte, ele falou assim: aquele que ama é nascido de Deus, e aquele que não ama nunca o conheceu. Nunca o conheceu. Por isso, irmãos, que nós, muitas vezes, nós temos que ser enfáticos, temos que ser aparentemente grosseiros, aparentemente violentos, vamos dizer assim, porque é necessário, queridos, que a palavra de Deus seja esclarecida para nós. Nós não podemos brincar de ser crentes. Eu dizia para os homens o seguinte: observe esse local onde nós estamos reunidos aqui. Esse local aqui, irmãos, ele pode ser um local para edificação da sua vida, transformação da sua vida, enquanto você sinceramente ouve a palavra de Deus, recebe no seu coração e diz assim: eu me arrependo da maneira como eu tenho caminhado e agora eu quero caminhar de acordo com a vontade de Deus, porque o Espírito Santo tocou no meu coração e hoje eu quero caminhar segundo a vontade de Deus. Mas também é um lugar onde cada um daqueles que não andam em sinceridade diante do Pai, isso que pode ser um lugar de engano, pode ser um lugar de ilusão, pode ser um lugar onde você venha para cá, você canta, você ora, você participa de tudo que é feito aqui, e você vai para casa dizendo assim: pronto, fiz e cumpri as minhas obrigações. Você pode dizer assim: olha, eu canto do mesmo jeito que o outro irmão canta, eu oro do mesmo jeito que o outro irmão ora, eu chego na igreja do mesmo jeito que o outro irmão chega, eu cumprimento os irmãos da mesma forma que os outros irmãos
cumprimentam, então eu sou como qualquer um dos outros irmãos aqui. E você vai ficando contente com aquilo que é exterior, você fica contente com aquilo que você faz e que os outros veem. Mas você deveria estar preocupado com aquilo que o Senhor está vendo na sua vida. Você tem que estar preocupado, irmão, não com o que eu estou vendo, não com o que o Adailton está vendo, não com o que os irmãos estão vendo. Você tem que se preocupar com aquilo que o Senhor está enxergando na sua vida. Porque aquilo que o Senhor vê na sua vida é que vai constituir você de fato um verdadeiro adorador, ou um mentiroso, ou alguém que se engana a si mesmo, e como nós dizemos aqui, está sendo levado confortavelmente para o inferno. Então a Bíblia ensina que a gente faça o quê? Analise-se, pois, o homem, cada um a si mesmo. Por isso esse trecho que nós lemos aqui, irmãos, ele fala que Jesus quer que a nossa alegria seja completa. E se eu leio esse texto e eu falo assim no meu coração, mas que alegria é essa? Eu nunca experimentei essa alegria. Se você tiver com isso no seu coração hoje, perguntando para si mesmo que alegria é essa, hoje é dia de você se render a Cristo verdadeiramente. Hoje é dia de você se arrepender de ser um pecador perdido e se colocar nas mãos do único que pode restaurar a sua vida e te fazer uma nova criatura, de pedir ao Senhor que derrame sobre você o Espírito dele, para que você entenda que alegria é essa da qual nós estamos falando aqui. E como resultado dessa alegria, você vai glorificar o Pai, dizendo justamente aquilo que Jesus, ou fazendo justamente aquilo que Jesus está dizendo aqui no verso 8: nisto é glorificado o meu Pai, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Irmão, essa alegria só tem quem está inserido no amor de Deus. Se você não sabe que alegria é essa, você precisa clamar ao Senhor nessa noite, dizer assim: Senhor, eu estou perdido, eu não entendo nada daquilo que o pastor está falando, mas eu tenho certeza que se eu nessa noite entregar minha vida ao Senhor, isso tudo vai ser transformado na minha vida, e eu vou sair daqui uma nova pessoa. Irmãos, o fruto em nós é o sinal de que o Espírito de Deus habita em nós. Esse Espírito é o penhor da nossa herança. Esse Espírito é o sinal que os anjos vão buscar. Quando ele vier buscar a igreja do Senhor, eles vão identificar os crentes pela presença do Espírito de Deus em cada um. É o sinal de Deus em nós, é o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor nos leva a dar fruto, produzir fruto. E o fruto principal é o amor. O fruto do Espírito é amor. E ele diz: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amém? Filipenses 4 até o 7. Vou pedir para o Joel ler. Filipenses 4, de 4 a 7, Joel. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo. Amém. Nós estamos falando de alegria. E as preocupações dessa vida, elas podem roubar a nossa alegria. Lançando essas preocupações em oração diante do nosso Deus, nós temos dele a promessa de que essa paz de Deus,
que excede todo entendimento, ela guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Irmãos, eu tenho, nos últimos dias, eu tenho aprendido, eu tenho experimentado o poder da oração. Não que eu já não tenha experimentado isso antes, mas ultimamente eu tenho percebido, queridos, que a nossa oração, por mais simples que seja, por mais fraca que seja, por mais breve que seja, essa oração, ela tem um poder extraordinário, irmão. Nossas primeiras atitudes, quando nós não colocamos as nossas preocupações diante do Senhor, as nossas primeiras atitudes são de murmuração, de reclamação, de queixas uns com os outros. Mas Jesus disse que quando nós fazemos isso, nós contaminamos a nossa própria alma. Quando em vez de nós colocarmos essas preocupações diante do Senhor, a gente fica reclamando, murmurando, nós somos os primeiros a sofrer as consequências disso na nossa própria vida. E além disso, a palavra de Deus diz que é provável, e muito provável, que você espalhe uma raiz de amargura ao redor nas pessoas que te ouvem. Reclamar é uma atitude da carne, mas colocar as nossas preocupações diante do Senhor é a ação do Espírito Santo em nós. Nós não podemos sufocar a ação do Espírito. Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, amém? Temos. Mas nós, muitas vezes, nós sufocamos esse Espírito quando nós não damos ouvido à vontade e à palavra do Senhor. Hoje Deus está falando conosco. Irmãos, nós precisamos lembrar disso. Nós temos que lembrar disso todo dia, todo tempo, porque todo dia, todo tempo, alguma preocupaçãozinha nos bate a porta. Todos os dias, Jesus falou para nós, qual é a novidade? Jesus disse para nós que nós teríamos aflições nessa vida, sim ou não? Ele disse que nós teríamos, não tem novidade nenhuma. Então, irmãos, você já foi avisado. Então, quando chegar essa preocupação, em vez de você cutucar o seu irmão e falar assim: ó dia, ó azar. Eu lembro, é impressionante, né, irmãos? Mas assim, eu chamei aqui alguns líderes para orar com a gente, por umas preocupações que estavam me chegando. Eu lembro que o Joel falou assim: nós vamos orar. Ele não falou nada assim, não, mas espera aí, me explica como é que foi, o detalhe. Não, ele falou assim: vamos orar. E ele falou, e não foi só orar, não, ele falou assim: vamos orar. Mas ele, sabe o que ele já fez? Ele arrastou uma cadeira ali e já caiu de joelho. E quem estava com a gente aquele dia sabe que essa oração foi ouvida. Quem estava com a gente aquele dia sabe que Deus respondeu. E cada vez mais as experiências que Deus nos faz passar são para mostrar que nele há resposta ao nosso clamor. Cada situação, irmãos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos comprados por bom preço, nós pertencemos a Deus. O inimigo, ele não tem direito e nem acesso a nada em nós. Se Deus não liberar esse acesso a nós, o inimigo não tem acesso a nós, assim como ele fez com Jó. Então entenda uma coisa: tudo aquilo que nos acontece, a palavra de Deus diz que é para quê? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto ou por sua vontade. E quando a gente fala de todas as coisas, irmão, esquece, não tem outro argumento. São todas as coisas, todas. O que são todas, irmãos? Todas. É uma palavra que os homens não gostam. A palavra todas, nenhum. As pessoas odeiam. Sabe por quê? Porque os seres humanos, os homens, sempre querem ter uma explicação para as coisas que acontecem. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa e sou demitido.
Aí a gente quer achar uma explicação, né? É a conjuntura nacional, são os contratos que venceram, né? É o chefe que não gosta de mim, é o inimigo que está furioso. Irmão, será que isso não está dentro de todas as coisas? Será que isso não está dentro da palavra todas as coisas? E veja só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles quem? Daqueles que amam a Deus e que foram chamados por seu decreto. Ou seja, são pessoas que são propriedades de Deus, e Deus faz deles e com eles aquilo que Ele achar melhor, e nós somos essas pessoas. Então, quando isso acontece conosco, o que a gente tem que fazer? A gente precisa se colocar diante do Senhor e, como diz o salmista, né? Ore ao Senhor e espere, confiando que você não foi esquecido por Deus, que Deus não abandonou você, que o inimigo não chegou na sua vida numa hora que Deus estava olhando para o outro lado, mas sim Deus preparou algo em nós, ou para você, ou para mim, para que o nome dele fosse glorificado nas nossas vidas, para que nós aprendêssemos a orar, para que nós aprendêssemos a confiar, para que nós aprendêssemos a esperar unicamente na graça do Senhor Jesus, e nós veremos com certeza que aquilo foi um trabalho de Deus em nós, para trazer para nós, como diz a palavra de Deus, o bem nas nossas vidas. Amém? E nós temos dele, irmão, a promessa. Olha, quando nós fazemos isso, quando nós colocamos essas preocupações diante do Senhor, a promessa que nós temos é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. Eu quero abrir um pequeno parênteses aqui. Existe, irmãos, a paz de Deus e a paz com Deus. Para que alguém experimente a paz de Deus, primeiro ele tem que ter paz com Deus. Amém? Amém? E a paz com Deus é só através da pessoa de Jesus. São 2 versículos agora, eu vou pedir para a Daniela ler para nós. Salmos 35, verso 9, e 1 Crônicas 16, 31. O Senhor reina, amém? Irmãos, nós estamos salvos com a verdade por toda a eternidade, somente pela graça de Jesus. Não é pelas nossas qualidades individuais de bons cristãos. Nós somos salvos pela graça de Jesus. E por que nós podemos ter essa confiança de que somos salvos pela graça de Jesus? Porque Deus, o Senhor, Ele reina. O fato dele reinar, Ele nos salvou por sua graça, e ninguém pode contestar a graça do Senhor que foi derramada sobre nós. Ninguém pode dizer para Deus assim: por que você fez isso? Ninguém. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele reina, e a vontade dEle foi nos salvar pela sua graça. Nada pode nos afastar desse amor. Então nós precisamos estar alegres, porque o nosso Deus reina acima de principados, acima de potestades. O nosso Deus é quem nos justifica, e se Ele nos justifica, ninguém pode levantar nenhum tipo de acusação contra nós. Se o nosso Deus reina, ninguém pode levantar nenhum tipo de acusação contra nós. João escreveu o seguinte: se o nosso coração nos acusa, maior é Deus do que o nosso coração. Amém? E o último versículo dessa noite, vou aproveitar que a Tatiana está aí. Tatiana, lê para nós versículo 4
de Filipenses, capítulo 4. Amém? Irmãos, nós precisamos dizer 2 vezes ou mais vezes, mais de uma vez, alguma coisa que é de extrema importância. Quando a gente diz para alguém, olha, faça tal coisa, olha, não se esqueça, faça tal coisa, isso é algo de extrema importância. E se isso é importante, nós devemos repetir isso uns aos outros. Vamos ler juntos, todos juntos, o que diz Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez, alegrem-se. Amém? Amém. Então, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E isso eu vou dizer tantas vezes quanto for necessário ao meu coração e a cada um dos nossos irmãos. Alegre-se no Senhor. Saiba a herança que te aguarda e o Deus a quem você serve. Amém? Vamos orar?